É, pessoal, fiel torcida não é fácil não. Calamos mais uma vez o Mineirão. Bom, muito boa noite para vocês aí, meu caro amigo torcedor ou não do Coringão. Tudo bem-vindo ao nosso canal CT Corintiano. Ai, ai. E quem disse que ia ser fácil, hein? Falaram aí, não, o Coringão perdeu pro Cruzeiro de 3-0. Fácil, fácil. Não, o Cruzeiro vai passar o carro. Fica tranquilo. Não, o quê? Não. Dois do Caio Jorge, um do Matheus Pereira. Tá safo. Acabou, vamos matar o Corinthians. Corinthians é time morto, já era. Hum, Só que eles não contavam com a minha astúcia. Muito bem, nação corintiana, tudo bem-vindo ao nosso canal mais uma vez, CT Corintiano na área. E é isso aí, pessoal. Seguinte, terminou. Corinthians 1, Cruzeiro 0 ou Cruzeiro 0, Corinthians 1 lá no Mineirão. Primeiro jogo aí, o Corinthians. Ó, eu não vou falar para vocês que foi avassalador, mas o Corinthians soube jogar com a pressão do Cruzeiro. Muitos aí acharam que, não, o Cruzeiro já colocou 3 na sacolinha do Corinthians. Fabrício Bruno colocou o Memphis no bolso. Fabrício Bruno deu risada da cara do Memphis. E agora, Fabrício Bruno, como é que fica? Fabrício Bruno que na segunda parte do jogo, né, teve ali um entrevista com o André Luiz, que lhe rendeu um cartãozinho amarelo. Cara, o André Luiz, ele naturalmente, o ser humano, né, se isso daí é da nossa natureza, a gente nasce já com 2 pulmões, né, lado direito e lado esquerdo. O André Luiz nasce com 4, não é possível, quanto esse moleque corre, cara. Mas enfim, cara, assim, foi sensacional, muito, mas foi um jogaço de bola, tá? A gente não tinha feito nenhum gol no Cássio desde quando o Cássio saiu, ele saiu do Corinthians, tá? Não tô magoado porque o Cássio saiu, quem mais foi até bom pro Cássio ter mesmo saído do Corinthians, ter ido jogar no Cruzeiro ou qualquer outro time, porque você vê que hoje ele tá fininho, o Cássio tá fininho, isso aí fez bem pra cabeça do Cássio em si, mas ele não deixa de ser um dos maiores jogadores da história do Corinthians. Isso daí não apaga a história do Cássio e o feito que ele fez vestindo a camisa do Corinthians, tá? Mas hoje estamos do outro lado, hoje nós somos adversários, né? E, cara, felizmente ou infelizmente a gente precisa fazer gol no Cássio, né? E deu aí dito e feito. Não poderia ser ninguém diferente a não ser o Memphis, cara. Assim, é, foi um jogo, no primeiro tempo, o Corinthians jogou de igual, tá? Acho que todo mundo achou que o Cruzeiro ia ser aquele time correria, avassalador, nem mesmo qual é o nome do camisa 9 aí do Cruzeiro, colombiana, Arroio, eu acho, né? Arroio, acho que é Arroio, que riu da cara do Mateuzinho, né, no jogo pelo Brasileiro e hoje. Fabrício Bruno a mesma coisa e hoje, né? Então, assim, hoje a gente tem que se render ao Dorival. Que muitos falam aí, que o Dorival é isso, que o Dorival tem que ir embora, que pipipi, que papapá, que não sei o que não sei o que lá. Quando eu falo que o Dorival tem que ficar, é por conta disso. Porque no primeiro jogo do Brasileiro, naquele jogo que a gente levou a sapatada do Cruzeiro de 3-0, ali o próprio Dorival já estudou o Cruzeiro. Então ali ele já viu já por onde ataca o Caio Jorge, quais são os pontos fortes do ataque do Cruzeiro, como eles gostam de jogar, como eles jogam com a bola, como eles jogam sem a bola, como o time do Cruzeiro se comporta quando ele tem a posse de bola, quando ele tem um domínio de jogo. Então tudo isso influenciou pro Dorival criar uma tática para poder jogar contra o Cruzeiro hoje. E deu resultado. E tá aí, 1-0. Que pra mim, cara, assim, pelo nível do jogo que é uma vantagem? Mas é uma vantagem extremamente mínima, né? É um resultado muito, mas muito perigoso, porque qualquer vacilo, os caras empatam e aí o jogo muda completamente. Só que agora a responsabilidade que já estava, né, com o Cruzeiro, né, já tinha uma pressão, que seja mínima, mas eles tinham uma pressão, porque pelo como terminou o Corinthians no Brasileiro, por tudo que aconteceu no Brasileiro no Corinthians, então eles
pô, a gente vai ganhar, vai chegar lá, vai fazer. Eu duvido que teve algum cruzeirense que falou assim: não, o Cruzeiro não vai ganhar, o Cruzeiro vai perder, não, o Cruzeiro vai empatar. Eu mesmo falei aqui, falei, cara, se a gente perder de 1-0, tá tranquilo, porque em casa a gente resolve, né? Mas não, foi tudo muito ao contrário, né? Achamos ali um golzinho chorado, nem tanto, né? No primeiro tempo, quando teve aquele chute do, não vou lembrar o nome do jogador agora, aquele ataque do Cruzeiro, aonde a bola bate no peito do nosso defensor e ela vai para fora, ali eu falei, mano, é sorte de campeão. É só a gente vai passar, a gente vai se classificar e dito e feito. Quer dizer, ainda não se classificou, mas vencemos a primeira parte. O primeiro passo já foi dado. Agora é no jogo de volta de domingo, é manter essa mesma pegada, manter essa mesma concentração, cara, e ir pra cima, né? A gente vai. Eu torço para que seja Corinthians e Vasco, né? Na, nessa final, tá? Que o Corinthians consiga passar, pelo menos empate no jogo de volta, né? E o Vasco consiga eliminar o Fluminense. Tem um dado interessante. No jogo da Copa do Brasil, quando o Corinthians jogou contra o Palmeiras, o primeiro jogo 1-0, o segundo jogo 2-0. Contra o Atlético Paranaense, primeiro jogo 1-0, segundo jogo 2-0. E agora contra o Cruzeiro, primeiro jogo 1-0. Será que vai se manter escrita aí no próximo jogo ser 2-0? Hã? Vai saber, né? É, assim, turma, não vou esticar muito, tá? Até porque a gente tem ainda. Eu tenho muitas coisas para poder ainda falar, fazer. Eu vou guardar todas as informações que eu tenho de possíveis saídas, de possíveis chegadas. Eu quero me atentar mais ao jogo em si, tá? É, assim, foi um jogo muito bom. Essa que é a verdade. Um jogo extremamente bom. Dorival ele soube acertar o time, ele colocou quem ele tinha de melhor. Confesso a vocês que quando eu vi a escalação, eu me surpreendi. Eu falei, mano, esse Dorival tá biruleibe. Não é possível. André Ramalho, cara, cadê os três zagueiros? Por que não entrou com o Choca? Por que não manteve a escalação? Cara, sensacional. Por mais que o Choca seja um zagueiro mais rápido, do que o André Ramalho tem uma coisa que o Choca ainda não tem, que é o que? A saída de bola. Então, assim, vocês podem ver, dificilmente o Corinthians ficou dando um chutão pra frente, né? Lógico que teve sim, mas eram poucos, tá? E o André Ramalho ele dá essa liberdade em si, né? Não fala liberdade, mas ele tem essa saída de bola um pouquinho melhorada do que o Choca. GH, sem sombra de dúvida, nosso melhor zagueiro, tá? Fez jus aí o Corinthians ter renovado com ele por mais tempo, aí esticado um pouco mais, né? É, o teu contrato. Bidu, sendo Bidu. Martinez, cara, Martinez terminou um jogo sem cartão. E olha só que loucura. Acho que o Martinez não tomou cartão, deixa eu só confirmar. Pra não falar groselha, mas acredito que ele não tomou cartão. Cadê? Cruzeiro. Corinthians. Cadê aqui? Se me resta mais um tempo, eu vou rimar. Cadê? Não tem. Eu acho que não tomou cartão, Martinez. O José Martinez não tomou cartão, cara. Quem tomou cartão? Hugo Souza, Gustavo Henrique, Maicon e o Memphis. Esses são nossos 4 amarelados. Já no Cruzeiro, Matheus Pereira, o Lucas Romero, não vai jogar o jogo da volta, e Fabrício Bruno. Tá? E isso aí, ó. O José Martinez não tomou-lhe cartão. E o Romero tomou um cartão de graça. No banco de. Cara, o Romero nem jogou, tomou cartão. Romero, e pelo amor de Deus, putz. E aí é o seguinte, cara, o Yuri ele saiu com dores, é dúvida pro jogo da volta, tá? Mas eu vou confessar pra vocês, cara, é, assim, não tem tanta precisão agora,
tá? O Yuri. Assim, se puder jogar, maravilha. Se não, se é uma coisa que pode agravar mais a lesão ainda, é melhor ele ser poupado e eu entraria com o Vitinho no lugar do Yuri Alberto, tá? Eh, manteria a base, do time, dava para poder aí você coloca o Memphis de 9-9, né, aonde ele joga de falso 9 na Holanda, mas deixaria o Memphis um pouco mais centralizado. Enfim, o que eu falei, cara, para vocês, né, o Memphis é um tipo de jogador que ele vai jogar jogos importantes, cara. Não foi aquela nhaca que foi no jogo contra o Juventude, já foi um pouco diferente, né, mas é isso, cara, ele vai jogar esse tipo de jogos assim, porque ele quer mostrar serviço, ele quer esse tipo de jogos que eu falo, é na questão jogos importantes, porque é transmitido para o mundo, né? Pô, vai, semifinal de Copa, é de Copa do Brasil, né? Tem alguns jogos dele que é transmitido na Holanda, né? O técnico holandês também assiste alguns jogos dele, enfim, cara. Então, assim, para ele é interessante, né? Ele se destacar em jogos assim, porque a pessoa, não, Memphis Depay participa da campanha da conquista da Copa do Brasil do Corinthians. Pessoal, ele faz o gol do título, ou ele dá uma assistência, um passe. Enfim, logicamente que para ele, mais 1 milhãozinho na conta, né? Obviamente, né? Mas, enfim. Bom, pessoal, é isso. Eu não vou esticar muito, tá? Até porque eu vou guardar as informações que a gente tem aí. Tem algumas pessoas, tem alguns jogadores que podem sair, outros que podem chegar, mas para esses jogadores chegar tem que se pagar o transfer ban, que aí vai ser pago ou com a premiação da Copa do Brasil, caso o Corinthians vença, ou será através de um adiantamento barra empréstimo, né? O Corinthians já tem autorização do Core para poder fazer. E é isso, manos. Vamos que vamos. O time que deve todo mundo, deve 3 bilhões, tá devendo um jogador, tem transfer ban e o caramba, devendo premiação e tudo mais, né? Venceu aí um dos times favoritos a ganhar o campeonato, né? Enfim, esse é o Corinthians, né? Bom, rapaziada, tamo junto, um forte abraço, todos com Deus e vai Corinthians, é nóis. Coringão tá devendo pra caramba e ganhou do Cruzeiro. Isso é Corinthians. É nóis.